Talks com ele, que já vendeu mais de 180 milhões em menos de 48 horas. Com vocês, Pablo Marçal! E aí, você tá aqui não? Aê! É isso aí, tudo bem com vocês ou não? Vamos para o próximo convidado. Ele, que é um cara que mexeu com indústria a vida inteira, com empresa a vida inteira, não tem uma vida tão longa assim, mas já é mais velho que eu. Esse cara é um cara que conquistou meu coração. Ele se chama Diego Carvalho. Salva de palmas para o Diego! Diego Vicente. E aí, chama. Está no seu lugar. Aí sim. Era a única coisa que eu queria fazer lá no programa do Jô era isso. Duas pessoas que eu queria ter entrevistado ou ser entrevistado eram o Silvio Santos e o Jô, cara. Os caras já foram agora com nós aqui na internet, né? É isso. Diego Carvalho. Você prefere Diego Carvalho ou Vicente? Vicente. O que é Vicente? De onde que veio? Vicente veio do avô. Do avô? É, o avô. Diego Vicente, nome composto. Você sabe por que não chamou Vicente? Porque a gente morava numa pequena cidade e aí meu pai queria Vicente. E a minha mãe falou, não, tem um bebinho que fica caindo aí na esquina que chama Vicente, então não vai chamar Vicente. Que isso. Mas era seu avô que chamava Vicente. Meu avô. Paterno. Paterno. E meu pai queria pôr esse nome em homenagem a ele, porque quando ele faleceu, meu pai tinha 6 anos. E aí fizeram um acordo, aí ficou Diego Vicente. E o sobrenome Carvalho. Sobrenome Carvalho. E que você não é um cara que nasceu já dentro de empresa e até hoje, assim, todo o seu tempo de vida, você está envolvido com alguma coisa empresarial, né? Com vendas e com tudo. O que empresa e venda representam para você? Transformação na vida de outras pessoas, de oportunidade. Uma coisa que eu vejo é, essa galera fica igual, toda transformação que você já levou para milhares de pessoas, você fala, vai cuidar da sua vida, vai empreender. Então, na minha cabeça, essa galera foi configurada para trabalhar para os outros. Porque viu os pais repetindo esse comportamento. No meu caso, foi completamente diferente. Porque eu nunca pensei em trabalhar para outra pessoa, né? Nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca pensou assim, agora eu vou arrumar emprego, nem quando estava chato ali. Teve uma fase ali, na época da faculdade, que eu recebi uma proposta para trabalhar no banco, mas foi coisa assim que eu pensei nisso e aí desconfigurou aquilo logo. Mas para entender o mundo corporativo, e às vezes foi ruim, porque não ter participado disso, porque eu teria tido outra visão de negócio, uma coisa maior, mais macro, com mais processo, que a gente teve que aprender na dor, né? Porque uma empresa familiar muito pequena acaba que vai fazendo as coisas diante da demanda ali, apagando Que sentimento você tem quando ouve a expressão empresa familiar? Hoje, de organização, quando eu lembro, né, de organização, muita discussão, falta de alinhamento, comunicação, essas coisas. E vendas? O que é vendas para você? A venda tem vários significados. Muitos falam de venda ser relacionamento, mas eu vejo que quando a gente olha para dados e a venda está muito conectada com volume. Se a gente não tem volume, número de ativações, de contato, número de leads, número de clientes, se você não tem dados... Quem está assistindo, a pessoa está ouvindo você falar lead. O que é lead? Lead são pessoas que podem ser possíveis clientes, né? Possíveis clientes que estão dentro da qualificação ali do ICP, do cliente ideal, que são aqueles clientes que... A tradução de lead é aproximação. Então, quando você vê alguém de venda falando para você sobre lead, você precisa de criar um mecanismo, um funil, ou uma lista, ou uma história para que pessoas se aproximem do que você está fazendo. Então, hoje com a internet, se você não está capturando lead agora, você está de brincadeira.
Você tem que estar capturando lead agora. Tem uma máquina filtrando lead. Lead é gente chegando através de uma página, através do WhatsApp, através de tráfego pago, de traqueamento, de direct automatizado com IA. Todas essas coisas que o Diego faz, ele é um cara com o maior protagonismo hoje no ecossistema em mexer com venda. Então, se você não tiver meios que estão tracionando agora a aproximação de pessoas, está errado. Certeza absoluta está errado. Se não tiver uma página com um link aqui, mandando para lá, uma página que é chamada de landing page, que é a aterrissagem, se não tiver nada disso, certeza que você está empobrecendo a cada segundo. Aí você fala, não, eu não estou empobrecendo não. Tá, porque está disponível para todo mundo. Tá, porque o jogo hoje, eu vejo pessoas na internet, Diego, as pessoas na internet, elas têm um problema. A maioria usa a internet da forma errada. Ou seja, se você quer que alguém aproxime de você, conte uma história. Conte uma história, a pessoa vai acompanhar a história. O que mais te surpreendeu, assim, uma coisa, você que é um mestre de vendas, mas uma pessoa fez algo que fez você comprar algo. Quem é a pessoa e o que ela fez? Olha só, eu dei um exemplo nessa semana passada, inclusive, sobre isso. Tem um dos gatilhos mais poderosos que existe, é da reciprocidade. Quantas pessoas já compraram um treinamento seu? Tipo, o que é isso aqui que o Marçal está vendendo? E quantas pessoas falaram isso? Quantas vezes eu já vi? Eu compro tudo. Quantas vezes você já ouviu isso? Um dos gatilhos mais poderosos que tem é o de reciprocidade. Esses dias eu estava no Brasil Paralelo, eu tenho a assinatura deles lá, e aí eu vi um post assim, uma clareza do posicionamento deles, e depois apareceu um anúncio em seguida. Fui lá e comprei um produto de R$800. Então, sempre quando você gera muito valor antecipadamente para uma pessoa, gera transformação e traz clareza daquele benefício do seu produto ou serviço, a facilidade da pessoa abrir a carteira para você, te dar o número do cartão, ou fazer o Pix, que a gente até brinca de fazer o Pix cantar, que toda empresa tem que fazer o Pix cantar todo dia, né? Quando você gera esse gatilho, parece que fica mais fácil você tomar a decisão de seguir em frente. É isso que eu tenho, o meu sentimento sempre é esse. Quando eu estou trazendo a clareza de treinamento para a equipe, tudo isso, eu falo, gera valor para as pessoas. Queira levar a transformação, mostra a clareza do benefício do produto, que o ROI vai vir. A pessoa, uma hora, vai entrar no seu funil, uma hora vai comprar um produto, vai ter a possibilidade de subir a escada, deslanchar na esteira de produtos e o resultado vai acontecer. Esse negócio de venda é muito doido, porque as pessoas, a maioria que tem medo de vender ou não gosta de vender, elas são impossibilitadas de comprar aquilo que elas querem. O que você fala para as pessoas que agora têm medo, ou elas acham que elas não nasceram para vender, porque eles acham que venda é uma função, um cargo, né? Venda é transferência de benefício. Você que é um cara, né? A gente já trabalhou na mesma empresa junto, Sim. Há mais de 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos. 12 anos atrás. 12 anos, 2016, exato. né? É a data do Lourenço, 2013. Verdade. 2013. O Lourenço nasceu, eu estava lá na empresa. Estava. Então, o que você fala para a pessoa que é acanhada com venda, acha que venda é talento? Qual que é o recado que você dá para ela? Venda é treinamento. Cara, quem não domina a venda não domina nada, porque venda está em tudo. Se a gente for entender, se for pensar, se as pessoas forem analisar, quando elas eram crianças e iam no mercado com a mãe, o que elas faziam? Eu quero isso aqui. E uma criança conseguia converter aquele chocolate, aquele skinny, alguma coisa ali no que ele queria. Então, os bloqueios que foram criados ao longo da jornada, as pessoas foram perdendo essa essência. É da essência da gente querer as coisas e conquistar as coisas. Agora, se eu não domino a habilidade de venda, que é negociação, que é comunicação, que é mais ouvir, fazer perguntas, eu não vou conquistar as coisas. Então, o tamanho da sua venda está relacionado às coisas que você faz. Qual que é as férias que você tira com seus filhos? Quais as experiências que você tem? Aonde você leva a sua esposa para jantar? Quais as experiências que você gera para sua família? Qual a escola que seu filho estuda? Então, o carro que você anda, a casa que você mora. Então, tudo isso está relacionado ao seu resultado com vendas. E a pessoa que domina a venda, ela nunca vai querer ficar num papel de CLT por muito tempo. Que não é ruim, às vezes, porque... Às vezes, não é ruim.
Porque, às vezes, você precisa de uma escola, e a maior escola que a gente tem é a escola de estar dentro da empresa. Quando eu estou dando os treinamentos para o pessoal e eu vejo que eles não estão engajando, eu falo assim, toma cuidado, porque essa matéria pode te faltar a hora que você for dono do seu negócio. Então, eu vejo que o principal é esse, as pessoas entender que a sua disciplina tem que ser do tamanho do seu sonho, do seu desejo, das coisas que você quer conquistar. O empresário agora que está sem dinheiro no caixa, o cara tem um certo produto, quais são as 3 primeiras coisas que ele tem que fazer ali para resolver isso? Primeiro ponto, olhar para a sua carteira, olhar para os seus clientes, olhar para a sua base e colocar energia. O que a gente está falando aqui agora há pouco de captação de lead. Se o cara fica fissurado só nisso, é infinito. Você já colocou milhões e milhões em captação de leads, você sabe disso. Então, olhar para a sua base. Dentro da sua base tem produtos, às vezes você tem 1, 2 produtos, você pode criar várias variações de produtos para oferecer para esse cara, fazer uma revenda para esse cara, vender um produto novo. Eu vejo que a principal coisa que tem que olhar para qualquer negócio, Marçal, é modelo de negócio. O modelo de negócio é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Quando eu entro em qualquer empresa para fazer uma consultoria, olhar para o negócio, eu olho qual que é a margem do cara, qual que é a escala e se ele tem recorrência. Essas 3 coisas. Fala de novo as 3 para cada um e explica um pouco, porque isso aí é importante para todo mundo. Modelo de negócio. Às vezes, você entrou ali num flow de um modelo de negócio, assim como eu, você sabe, no modelo de moda. Então, por muitos anos, a gente fez muitos milhões, você sabe disso. E aí o modelo de negócio foi mudando, foi transformando esse modelo de negócio. E aí você teve que ir adaptando, veio a internet, nós montamos aquele site aquela vez, deu uma frustração, depois criou-se outro site através de uma orientação. Não vale a pena comentar isso, presta atenção no que ele está falando. A gente, em 2013, por ali, Sim. a gente lançou um e-commerce, chegou um cara lá, espertão, vou vender um e-commerce para vocês, acho que foi uns 20 conto, não foi um trem Por aí. assim? Uns 20 conto que nós vamos vender as roupas que vocês fabricam e tal. E aí, o negócio não vendia de jeito nenhum. Nós olhávamos para a cara do outro, esse cara roubou nós, isso aqui é treta, é não sei o quê. A gente, ao invés de estudar, de ser humilde, de grudar naquela ali e ir atrás de gente que conseguia vender, porque a gente não tinha ferramenta, o cara vendeu. A gente não tinha as conexões com o nosso sistema, o cara vendeu. O cara fez tudo para a gente, né? A página e tal, mas não vendia. O que eu e o Diego a gente fez? Eu trabalhava na empresa dele, para você ter uma noção. A gente simplesmente olhou para aquilo e quis culpar o cara. Quando você não assume a responsabilidade, você vai culpar os outros. Na hora que a gente culpou os outros, o que a gente fez com o e-commerce? Desligou ele. Gastamos dinheiro à toa, nossa cabeça aquilo era um Gol, na época da Volkswagen, e perdemos um Gol aqui para esse cara. E ficou 2, 3 anos sem fazer nada. Depois retoma, mais tímido, depois o Diego conecta com um sócio que a gente tem e aprende a fazer de um jeito completamente diferente o e-commerce. Aí eu nunca esqueço, ele pega um andar, que era um auditório, vira estoque e começa a olhar e fala, mano, o negócio virou. Chegamos a fazer 600 pedidos num dia. 600 pedidos num dia, e aí sem ninguém estar lá no presencial, sem a gente ficar fazendo doideira, por quê? Porque existe um mecanismo, por isso que eu falei para vocês. Hoje eu faço milhões com a coisa que eu já tive a capacidade, junto com o Diego, de abandonar. Qual que é o seu problema? Seu problema é que você quer que as coisas deem certo de primeira. A gente até inteligente não deu conta. Sim. Então, tem gente que, por exemplo, faz um livro, né? Aí faz o livro não vende. Ele vai achar que o livro não vende. Não, é a sua história que não está pronta para ser vendida. Diferente. Eu sei que está sem técnica, eu sei que está sem gente, eu sei que não está conectado no ambiente onde pessoas estão prosperando. Por exemplo, o Diego hoje é meu sócio, porque um dia ele estava aqui, nesse auditório, assistindo o Método IP, acho que foi no auditório 1, né? Foi aqui. Foi aqui? Dia Foi 28 de Foi dezembro aqui? de 2023. Foi? Aqui. Eu estava sentado ali, ó. Eu lembro que era desse lado, mas eu achava que era no auditório 1. E aí eu abri a oportunidade para ele virar meu mentorado. Às vezes você está conhecendo o Diego aqui, falando, mas você já trabalhou para ele? Quem que é esse cara? Esse cara é irmão da minha esposa. E ele não veio igual o Ló andou com o Abraão, não. Ele veio porque ele virou mentorado e ele posicionou e ele que fez o que tinha que fazer. Mas não é mandar em direta, porque meu irmão sabe o tanto que ele é amado, mas são decisões. Quem estava sentado do seu lado no dia do BDP? Meu irmão, filho do meu pai. Meu irmão, sangue. E aí, na hora que eu falei, vamos aqui fazer a parada,
O negócio era quase 300 conto. Os dois levantam. E aí, meu irmão falou, você vai mesmo nesse trem? Meu irmão tá até sem... Ele não sabia nem o que fazer. Que eu, sei lá. Ele pergunta pro Diego, como é que foi a pergunta? Eu levantei, e aí ele levantou na mesma hora e falou, é pra gente subir lá? Eu falei, mas é 250 mil. Na época. E aí ele sentou na mesma hora. Aí você fala, pô, mano, dá um desconto, é seu irmão. Não, os dois são irmãos. Você é irmão da minha esposa, é meu irmão. Certo? Os dois são irmãos. Quando eu vi os dois, eu falei, eu duvido que esses dois vão subir aqui. Mas 2 segundos meu irmão ouviu, ele sentou. Aí você fala, cara, você não é irmão do cara, você não viu o que ele fez? Eu vou te falar, não ia dar nenhum desconto pro meu irmão e nem pro meu cunhado. 0. Sabe por quê? Porque eu aprendi algo. Eu não ponho a mão na vida de ninguém. Ou a pessoa decide por ela, eu já gastei minha vida tentando mudar os outros. Não muda. Naquela hora eu vi algo. Os dois estão ali, têm proximidade. Alguma vez eu te beneficiei para você ser irmão da Carol? Não. Nenhuma vez. Sabe por quê? Porque não é que eu sou duro, é porque não tem jeito de romper se não for por dentro. Se eu usar benefício do lado de fora, só vai te atrasar. Não faça isso por ninguém. Não tem um parente que trabalha comigo. Eu não vejo ele como parente. Eu vejo ele como alguém que tomou a decisão, subiu no palco igual todo mundo e pagou. Inclusive, e complementando isso, eu também nunca abusei da minha relação de ser irmão da Carol e ser seu cunhado. Você pode falar no ecossistema todo. Eu nunca cheguei dando carteirada ou coisas do tipo. Nunca. Tanto é que não funciona. Foi de um lado ou de outro. Se alguém desse a cedesse a carteirada, ia sobrar para você e para a pessoa. Não é que eu quero ser bom, não. É porque eu cansei de ver seu pai, por exemplo, sofrendo, dando ideia demais para parente. Deixando os outros montar, aquilo doía em mim, entende? Sim. Aprendi lá. A gente teve a felicidade, até quero perguntar seu sentimento, acho que até hoje eu não perguntei isso. Eu fui funcionário seu lá na empresa e Deus me deu a graça de um dia comprar essa companhia, eu e a sua irmã, né? A companhia era de vocês, mas a gente teve a graça de aposentar seus pais, apesar deles serem bem-sucedidos e tudo, mas qual que foi o sentimento quando você me viu comprando a companhia que vocês tocaram e fundaram e construíram por 35 anos? Então, talvez você vai se surpreender com essa resposta. No momento que a Via Terra foi vendida, eu vou contar uma coisa aqui que eu contei 2 vezes até hoje. Eu estava separado da Jéssica e eu descobri depois do processo que eu estava numa depressão e foi um dia que eu pensei em tirar minha vida. Você está falando sério? E aí, aquela sala lá, que era a sala da minha mãe, eu usava aquela sala, né? Depois que eles aposentaram e saíram do negócio e tal. E aí foi o dia que eu tive o primeiro encontro com o Senhor. Porque aí, aquele dia foi muito impactante, porque eu falei, não faz sentido nenhum, cara. Você sabe da minha história, com os resultados da minha jornada, eu pensar numa coisa disso, com uma mulher linda, com 2 filhos. E aquele dia eu falei, Senhor, eu só vou sair dessa sala aqui, depois que a gente tiver o primeiro contato. Eu preciso te conhecer. Uau. Eu preciso ter intimidade com você. E eu fui assim, consumido pelo Espírito Santo. Isso foi mais ou menos umas 11 horas da manhã, meio-dia. E eu levantei do chão por volta de 7h30 da noite. Então eu tive uma experiência extraordinária com o Senhor. E foi desse dia em diante que eu voltei para casa, foi esse dia em diante que começou toda essa jornada, desse recomeço, de realmente um renovo da minha vida. E nesse dia, eu fiz uma oração que você me chamou para fazer no início de 2022, e eu não fiz. Que foi a primeira vez que eu tinha terminado com a Jéssica, separado dela e sair de casa, e você falou assim, cara, pede para o Senhor tirar tudo que não é dele de você. Tira a empresa, tira tudo. E eu falei, eu fazer uma oração dessa? Não tem jeito nenhum, né? E esse dia... Prefiro ser amaldiçoado e ficar com as coisinhas do que falar isso para Deus. Eu faço oração todo dia. E eu faço hoje todo dia essa oração. Eu faço ela todo dia. Eu faço essa oração todo dia hoje, porque esse dia, eu pedi para o Senhor tirar tudo de mim, e inclusive a empresa. Porque eu não tinha mais prazer de estar naquele negócio mais. E você vê, isso foi
em agosto, eu acho, acredito que foi mais ou menos em agosto, julho, setembro. Depois de 60 dias já tinha aparecido uma pessoa interessada na empresa, lembra? Que eu falei para você e tal, e aí você chamou o cara lá, a gente identificou as coisas, enfim. E as outras coisas que aconteceu foi o Senhor no seu coração. Eu vejo que é as conversão de oração, né? Convergiu lá no céu e as coisas aconteceram aqui na terra, mas foi esse dia que eu entreguei tudo para o Senhor. Eu acredito que aquele dia ali foi o dia do renovo da minha vida, assim, é um fato. Glória a Deus por isso. Amém. Nunca imaginei isso aí que você falou. E na hora que você viu assim, ó, eu acabei que eu não captei o sentimento. Muita alegria. 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 Muita alegria. Muita alegria. Vai virar meme. Eu fiquei feliz. Não, eu fiquei feliz. Eu fiquei bastante feliz. Por dois motivos. Motivo número 1. Porque eu sabia que não ia acabar. O outro cara só queria a carteira de clientes da região norte, que o mercado dele era maior, ele só queria entrar naquele mercado lá e expandir o negócio dele lá, porque o negócio dele era do centro-oeste para baixo, o nosso negócio do centro-oeste para cima. Então ele ia acabar com a empresa, obviamente. E segundo, posso ser muito sincero, o storytelling perfeito. Empresa, processo de transitório, fez a empresa crescer, teve resultados, vendeu o negócio. Storytelling perfeito. Então, para todo mundo, né? Para você, para mim. Para mim, para você, para todo mundo. Para todo mundo. O storytelling não ficou ruim para ninguém. E eu lembro um dia que você fez uma chamada de vídeo, você lembra desse dia? E você me fez uma pergunta, você falou assim, mas e aí, a vontade, você quer ficar no negócio? Eu falei, de jeito nenhum, isso aqui está encerrado. E devido a essa oração desse dia, a esse pensamento que eu tive, meus pais não sabem disso, é a pessoa da família que está sabendo. Agora ninguém vai ficar sabendo. Agora todo mundo sabe. Muito bom saber disso. A gente, às vezes, parece que é sempre forte, né? Para quem não sabe, eu acho que hoje está sendo um grande dia. O Diego era um cara que brigava muito comigo. Sim. Muitas vezes você foi injusto comigo. Você acredita que a injustiça está conectada com muita ignorância? Claro. Total certeza disso, a clareza. Porque hoje eu vejo algumas pessoas com papel de injustiça. Já aconteceu algumas coisas, às vezes, comigo, eu só olho assim, eu tenho pena de alguns comportamentos. E quando a pessoa é injusta com você, ela só é menor que você e não sabe como expressar isso. Não sabe como falar. E depois que você tem clareza disso, muita coisa muda, né? Então, eu já te pedi perdão por isso. Eu era só ignorante. E um garoto mimado também. Eu vejo que na época era mimado. E ignorante. Os principais era isso. E aquela forma colérica de não saber lidar com as circunstâncias, aquilo tirava toda a minha credibilidade, todo o meu resultado, tudo que eu fazia. Então, até um recado para você que não sabe gerir sobre suas emoções, porque quando a gente não sabe gerir, quando a gente não consegue gerir sobre as nossas emoções, a gente não tem governo sobre nada. É zero. Essa semana está sendo boa. Ai, ai. Não, toda vez que eu levo a ideia pro Diego... Eu te peço perdão de novo por isso. Sempre foi perdoado. Não ficou nada aqui, não. Toda vez que eu toco nesse tipo de assunto, eu acho que é até irracional da minha parte, mas eu sinto na minha alma que alguém precisa de ouvir. Uhum. Eu sinto que alguém, ouvindo a conversa, acaba recebendo cura sem perceber. Toda vez, você vai ouvir um negócio que você não sabe da minha parte. Toda vez que eu queria te convencer, ou eu falava que a ideia era de alguém, ou eu dava a opção ao contrário, só para você querer me irritar e fazer o contrário, que era o que eu queria de verdade. Uhum. Você entendeu ou não? Uhum. Eu queria fazer um negócio, qualquer coisa que eu apresentava para o Diego, ele falava, quando ele detectava que era minha, ele falava, não vai dar certo, não vai fazer. Rapaz, a gente arrumava tanta confusão, vocês não acreditam o que eu fazia. Eu ficava lá no financeiro, falava, já que você me passa raiva naquilo que você pode, eu vou passar raiva naquilo que você não vai suportar. Eu lembro um dia que você viajou, você foi fazer, pegou as modelos para fazer foto, né, que você gostava pra caramba e fazia um serviço muito bem feito, mas eu olhava linha por linha para achar uma picuinha para irritar ele.
Aí um dia ele gastou uns 30 mil lá em Pirinópolis, Goiás, com a produção, e estava lá, Heineken. Aí eu falei, isso aqui ele vai pagar do bolso dele. Cheguei no seu pai, cheguei no seu pai, deixa eu te explicar uma coisa de vida. Isso aqui doeu em mim, eu nem sou dono dessa empresa. E ó, como assim? Eu falei, ó, eu sei que você bebe, ele bebe, mas a companhia pagar, aí eu não admito. Aí ele olhava para mim, seu pai é um cara que odeia confusão. Não, pode deixar. Não, isso aqui eu não faço. Eu vim aqui porque eu faço questão. Quero pedir sua autorização para pôr o Diego para pagar. Você não lembra disso, não? Não. Amigo, você virou o Satanás. Não, a empresa tem que enxugar e Heineken a gente não vai pagar. Era só para achar um problema, para desestabilizar ele emocionalmente. Porque era treta todo dia. Todo dia. Sim. Mas foi um tempo muito precioso, porque a gente aprendeu. Você aprendeu comigo, eu aprendi com você. Um passando raiva no outro. Foi muito massa isso. Eu lembro de um dia que eu ficava caçando confusão, né? Querendo trocar de área toda hora, que eu não consigo ficar numa área. Eu fico lá, mexe, arruma, eu olho, mano, acabou, me põe em outro lugar. Eu lembro outra coisa que foi muito massa, que você cuidava de 3 lojas, né? Eu cuidava de uma. Eu fui pegar uma só para te irritar. E eu achei bom aquilo lá. Você não sabe o que aconteceu. Eu bati um resultado fora da curva na loja, aí ele chegou, você vai falar o que você está fazendo? Não. A cara dele era o meu prazer. Por quê? Porque ele plantava a raiva em mim. E aí ele falou, não, mas o que você está fazendo? Eu falei, depois eu te conto. E ele cuidava de 3 lojas e eu sempre gosto de pegar o pior para matar a pessoa na unha, sabe? E realmente, você lembra aquela explosão que deu naquela loja? Sim. Total. Deu uma explosão de resultado, porque eu cheguei nas vendedoras, eu transmiti a raiva que ele me passava. Eu cheguei nas vendedoras e falei assim, ó, essa loja aqui vai explodir. Ninguém aqui vai ficar olhando mais para nada. Vocês não vão nem orar mais, porque vocês oram demais e vendem de menos. As orações já chegou no céu, agora tem que agir. Eu fazia as vendedoras aí e ficar andando dentro do shopping caçando os clientes, para você ter uma ideia. Vaza daqui. Aí queria os mecanismos e tal. Aí eu lembro do Diego, o que você fez? Aí eu falava, já é o dia da vingança. Nunca contei para ninguém, você está sabendo agora. Aí eu falava, não vou te contar, não. E aquilo era uma briga infinita entre nós dois, não sei como. Por que as pessoas são assim, hein? O Diego revelou o código, mas eu insisto em tocar no assunto. Não precisa ter cura na nossa parte, mas porque a gente resolveu, mas precisa de você que está assistindo. Para de arrumar confusão, o Diego já deu o código. Sua ignorância arruma confusão o tempo inteiro. E eu, um garoto que estava lá querendo ajudar, não me sentia amado, falei, já que eu não me sinto amado, eu não vou deixar você se sentir amado nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, nem por ninguém. Nunca contei para ninguém. Você quer infernizar minha vida? Prazer, meu nome é Lúcifer. Vocês têm noção, as brigas era colossal, era briga. Não, a gente faltou sair nos baraços, né? Toda hora uma confusão. Ou seja, se você souber o futuro, o tanto que ele é brilhante, o tanto que você vai prosperar, o tanto que você vai ser amigo de quem você está enchendo o saco, de verdade, você faria o que você está fazendo hoje? Se você souber a sabedoria que você vai ter no futuro, você vai ser tolo a ponto de esconder o resultado de um cara que está na mesma empresa que você? Você vai arrumar confusão com a pessoa. Você já casou com a irmã desse cara. Você está lá na família. Eu acordava e falava, hoje eu vou irritar o Diego alguma coisa. Por quê? Porque ele fazia depósito em mim. E eu falava, você depositou, você vai sacar. Que bobeira. Que bobeira. Hoje é um dia de revelação, de tanta bobeira. Que loucura. Da minha parte não tinha essa ignorância não, mas tinha insegurança. A sua parte você declarou. Da minha parte tinha as duas, insegurança. A minha eu era e inseguro ignorância. Porque quando eu vim da Brasil Telecom, não era uma máquina lá, né? Vai chegar numa empresa que só um cara estava me atrapalhando e lá eu tinha peitado umas 10 mil pessoas. E eu olhava para um cara e o cara não me dava paz. E eu falava, cara, um cara vai me atrapalhar, eu já atropelei qualquer tipo de gente, esse cara eu não vou atropelar ele. E eu ficava, já orei algumas vezes, inclusive, falei, Deus, tira ele daqui, põe ele para fazer outra coisa. Eu chegava no meu sogro e falava, não, nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele falava assim para mim, aqui não é a Brasil Telecom, não. Aí eu ficava olhando e falava, mano, o que eu vim fazer nessa empresa, dessa família? Teve uma reunião com você, a Carol, sua mãe e seu pai. Olha o tema da reunião. Eu não quero mexer com essa empresa, meu sogro. Aí minha sogra, eu também não quero. Aí esse aqui, eu também não quero. A Carol, eu que não quero. Aí nesse dia eu falei, então quer dizer que a empresa vai ser minha.
Eu nunca imaginei que essa declaração poderia virar realidade. Falei, então, se vocês não querem a empresa, ela vai ser minha desse jeito. E eu declarei isso. Chegou um dia, para quem não conhece a história, eu falei para o meu sogro, levanta quanto que você quer na companhia, que eu vou comprar. O normal de alguém que vai comprar algo é pedir desconto, né? Sim. E aí eu liguei para o meu sogro, ele falou, pá, não faço nem ideia, me dá tanto. Aí eu respirei, orei, falei, Deus, ele foi muito generoso comigo, através da Carol, ele foi muito generoso comigo quando eu fui funcionário dele, ele me ensinou muita coisa. O tanto que você pediu, eu estou te pagando 50% a mais. Um amigo meu estava do lado assistindo, nossa, começou a chorar. O que você está fazendo? Eu falei, não tem como, cara. Do lugar que eu estou fazendo essa oferta, saiu muito mais do que esse dinheiro. Então, naquele dia ali, eu consegui retribuir, pelo menos numericamente, o que o seu pai fez, que eu acho que deve ter afetado a vida de milhões, me transformar num cara generoso. Eu não sei se você sabe também, o senhor fechou meu coração. Eu nunca toquei no assunto desse dinheiro com meu pai. O senhor falou para mim, eles desejaram essa empresa, eles desenharam essa empresa é para eles, isso aqui é um presente meu para eles, você não tem nada a ver com isso. Eu nunca toquei no assunto desse dinheiro com meu pai. Nunca falei, nunca falamos sobre isso. Vou contar um trem que você não sabe. Tá. Conta mais um. Eu fui saindo de casa, eu falei, será qual que é o desejo do coração do seu irmão, Carol? Aí eu ouvi ele falando que ele quer um Volvo. Eu peguei o telefone, liguei pro Jonathan. Acha um Volvo blindado assim, 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 assim. Aí ele falou, achei. Rapaz, quando eu te vejo, você encosta na porta de casa com um Volvo. Eu falei, que bom. Eu ia te dar um Volvo no dia que você comprou um Volvo. Pergunta pra Carol. Eu peguei, Carol, o que você acha? Acho que ele quer um Volvo. Eu vi ele falando negócio de Volvo. Eu olhei o carro, o cara já ia trazer o carro, cara. Você chega lá em casa com o carro. Falei, vai ficar feio falar que eu ia dar, agora não vou dar, deixa isso pra lá. Mas eu tinha decidido, a Carol, faz isso mesmo e tal. Que bom. Sabe por quê? Que bom, imenso. E você sabe por quê que eu quis dar o carro? Porque eu pensei, mano, eu comprei essa empresa e o pai dele não vai dar nem indenização de um funcionário pro cara. Eu perguntei para o meu sogro. Mas eu fiquei 100% em paz com isso. Não, mas eu não. Eu falei, eu vou dar pelo menos um presente para ele saber que eu reconheço, né, tudo que ele construiu na empresa. Pelo menos um carro. O cara tem que sair com a indenização de CLT, pelo menos. Ô, sogro, dá pelo menos a indenização de CLT para ele de 30. Quantos anos você ficou dentro da empresa? 25. Dá a indenização de 25 anos para o homem. Aí veio essa vontade. Engraçado, o desejo dele eu ia realizar. Aí ele chega com o carro, falei, glória a Deus por isso, então eu não vou dar mais. Mas aconteceu. Né? Foi acho que um desencontro aí de um dia. Mas Deus vai te prosperar mais que isso aí. Diego, o que você percebe que uma pessoa que está assistindo a gente aqui agora, que é apegada numa empresa, a empresa pode estar dando certo ou pode estar dando errado, o que você fala para ela? Você que conseguiu se libertar disso? A coisa mais difícil do mundo é o Diego abrir mão, ele abriu mão de um negócio que era dele, inclusive. Ele não foi o fundamento do negócio, mas a maior parte da vida dele inteira foi lá dentro. O que você fala para... Tem famílias hoje, cara, tem um negócio que cortou meu coração. Você tocou nesse assunto aí, mexeu comigo, eu lembrei. Começaram uma feira lá no Rio Grande do Sul, e aí colocaram 23 coroas de 23 defuntos que praticaram suicídio por causa de financiamento bancário que não foi quitado no Rio Grande do Sul, de agricultores. Uhum. Eu decidi que eu quero servir aquele povo de novo, de ir lá e tratar desse assunto que está um caos isso, né? Tanto no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, onde tem muitas famílias que são da agricultura, tem muita gente suicidando por causa disso. Está um desespero, inclusive. O que você fala para essa família que às vezes está apegada ou na glória passada, ou na empresa que construiu, naquilo que acha que a vida dela é aquilo? Tem uma frase que CPF você só tem um, CNPJ você pode ter quantos você tiver habilidade para gerir. É só mais um negócio. O que passou de uma empresa de glórias do passado, se você não ajustar, vai morrer. Se você não colocar ferramentas novas, pessoas bem treinadas, cultura forte, aquela empresa vai acabar. Tem muita gente que está precisando fechar os seus negócios, inclusive, e fica pegado e está morrendo.
Essa semana aconteceu um fato curioso, onde uma mentorada não gostou de uma declaração que eu dei sobre o modelo de negócio dela. E o negócio dela está afundando. Coloca o Instagram do Diego aí de novo, e você que está assistindo pelo YouTube, não sei se você está vendo pela televisão mesmo, no canal aberto de TV, ou você está assistindo pelo YouTube. No YouTube, Pablo Marcal, na descrição aqui tem os links do Diego, para você seguir, acompanhar. Se você é empreendedor, quer andar próximo ao Diego, às vezes você não tem coragem nem de vir no IP, nem de pagar 350 mil para andar comigo, anda com o Diego, é mais barato. Mais barato. É mais barato. Ainda. Por enquanto. Então, esse contexto de pessoas que ficam se esmagando por causa de uma história. E aí eu falei desse negócio, de uma coisa específica do modelo de negócio, e a pessoa surtou. Me ligou e que eu não gostei, você me desrespeitou. Ou seja, tem pessoas que o negócio já afundou, já passou. Ela não aceita. E não aceita. Então, ficou bom isso aí. Então, o que acontece é que eu falo de 5 alianças. Aliança que a gente tem que ter com Deus, que é a aliança de fora. Tem uma aliança que vai dentro dela, que é a aliança da mentalidade, que é o que a gente, os pilares que a gente trabalha nos nossos programas. E a aliança ali do comercial, ferramenta e marketing. Só que se essas pessoas não tiverem um alinhamento com o Senhor, e é baseado na minha história, porque eu tive que ter uma experiência, me posicionei para ter essa experiência, para começar a mudar o meu mindset. Você é o cara que me conheceu lá atrás. De todo mundo que está aqui, eu acho que sou o menos improvável, o mais improvável, de todo mundo. Muita gente pergunta assim, Diego, por que você demorou tanto? Não fazia sentido nenhum isso aqui para mim. Era tipo uma desconexão total. Você vê que a cabeça depende só do ambiente, né? A primeira turma do Método IP, eu pedi o auditório emprestado do Diego para fazer. E ele podia fazer. O Carol fez. O Carol ficou assombrado. No IP2 ele não foi, no 3... Eu fui lá, abri a porta, olhei assim e fui embora. Qual que foi o IP que você fez? 91. 90 oportunidades, o cara não foi. Eu sei o seguinte, se Deus chamou, você vai de um jeito ou de outro, você for inteligente espiritualmente, você vai o mais rápido possível. Matheus Ribeiro me perguntou assim, como é que você faz esse negócio rápido? Porque se Deus tem um monte de coisa para ser feita e eu demoro, talvez não vai dar para cumprir nessa vida. Então, se posiciona, você que está assistindo, o que tem que fazer, faça logo. Toda vez que eu encontro os meus sócios, eu falo, tem gente para demitir hoje. Aí sempre manda os testemunhos, obrigado pela palavra. Cara, mas tem que demitir. Tem gente que só vai prosperar se você demitir. E tem gente que não cresce porque não contratou. Agora você imagina, uma combinação básica de RH, demissão e contratação. Você só precisa contratar alguém que vai te irritar a ponto de você começar a pensar diferente e demitir alguém que não faz mais nada de diferente, nem te irrita e nem faz mais nada. Você sabe que foi você que me demitiu, eu nunca prosperei tanto desde então, né? Comprando a empresa, você foi embora. Exatamente. Então você está demitido. Cara, se eu soubesse que as raivas que eu passava e você passava em mim, eu passava em você, ia terminar com a decisão de eu comprar a empresa e demitir você, eu nunca ia fazer isso. Foi engraçado que do mesmo jeito que ele não queria ficar na empresa, quando eu fui comprar, eu falei para o meu sogro, mas não tem ninguém querendo ficar na empresa não, né? Aí ele, não, você vai ficar com as vendedoras, você pode pegar aqui e ficar, você pode ficar com o seu quê. Eu falei, sogro, deixa eu falar uma coisa, não quero nada, eu quero só o nome. Ele, não, mas a estrutura, as lojas, não. Ele te contou do checkmate? Não. Depois desse dia que eu te contei dessa experiência, passou algumas semanas, eu chamei ele e minha mãe, porque eles não iam na empresa nem para apresentar resultado. Ó, tem que depositar o dinheiro. Não, só deposita aí, depois nós vemos isso. Nem para apresentar resultado, eles não iam na empresa mais. E aí um dia, chegaram da fazenda, eu falei, ó, eu tenho umas opções para dar para vocês. Eu perdi todo o gozo do negócio, 100%. Eu falei, ó, opção número 1, a gente paga tudo, os fornecedores, tudo, vende a mercadoria, baixa as portas, desenha o plano, fecha a empresa. E minha mãe, com aquela, assim, né, olhando para mim, com aquela expressão. Opção número 2, a gente vende a empresa que vendeu a empresa, vocês sabem, não é fácil.
Opção número 3, a gente busca uma pessoa, eu fico aqui 6 meses no máximo com ela, fico como conselheiro dessa pessoa, o senhor, minha mãe e tal, todo mundo, e depois eu vou cuidar da minha vida e você fica aí. E tinha mais uma opção. Tinha a quarta opção, que eu não me lembro. A minha mãe bateu na porta e falou assim, essa empresa é sua. Bateu na mesa e falou assim, essa empresa é sua. A gente vai te dar essa empresa. Né? Não é? Nós vamos te dar. Eu falei, não, você não entendeu. Eu não quero essa empresa. Ou seja, isso tudo aconteceu, o fato disso ter acontecido, porque aquilo ali não fazia mais sentido para mim. Eu cheguei neles e falei assim, não faz mais sentido esse negócio. E a mesma pergunta que ele te fez quando você decidiu sair da empresa, ele fez para mim. O que você vai fazer? Eu falei, mas não é possível, um cara com essa habilidade igual eu, ser preocupado que eu vou fazer? Não faz sentido nenhum você ficar preocupado com isso. Quando eu fui sair da empresa, quando eu era funcionário, seu pai falou, não, mas você vai fazer o quê? Você tem 2 filhos. Eu nunca esqueço da conversa. Ele falou a mesma coisa para mim. Aham. Aí eu falei, não, eu estou saindo. Ele falou, peraí, o que você vai fazer? Você tem 2 filhos. Eu falei, até aqui o Senhor me abençoou. Agradeço a preocupação, mas não se preocupe com quem cuida da própria vida e governa a própria família. Não sei o que vai ser de mim, mas eu não vou ficar aqui mais. E acabou. A mesma fala, né? Muito massa. E agradeço o Divinão pela preocupação, né? Ele sempre muito generoso. Sim. A sua mãe também, que para mim é uma mãe. Mas eu acho que a gente tem uma bagagem suficiente para desintoxicar a gente que tem a empresa como maldição. Tem gente que é amaldiçoado pelo próprio negócio. E muitos filhos, talvez seja seu caso hoje, você está vivendo um negócio chamado as algemas da herança, que era muito confortável a minha vida. Você sabe, eu vivi uma vida de playboy. Playboy. Então, Sempre trabalhava muito. Sempre o cara da quebrada vai detectar o playboy e por mais que o mundo mude, ele vai sempre ser o playboy. A gente tem um negócio com os playboy. Eu tenho raiva dos meus filhos ser playboy, você não está entendendo. Eu olho para eles e falo, mano, vocês são playboy. Não, nós é cria do tamboré. Cria de tamboré, o quê? Vocês é playboy, vocês não manjam nada dos Paranauê. Então é isso. Qual que é o seu maior sonho? O meu? Ser incansável em levar a palavra do Senhor. As pessoas que andam comigo sabem o quanto isso queima no meu coração. No dia que você converteu, eu falei para sua irmã assim, ele está fingindo, não acredita nisso aí não. Tanto que o meu coração era duro com o Diego. Eu falei, não cai nesse golpe aí não, que ele quer ser bonzinho, eu não vou cair nisso aí não. Ela, você está falando sério? Eu falei, não, é só para te irritar. Mas eu não acreditava, porque o que eu vi esse cara fazendo e falando, na hora que ele começou a encontrar com Jesus, eu fiquei com uma segunda raiva. Porque eu estava lá disponível te falando de Jesus, você nunca importou. É um cara no meio do caminho te fala, você vai lá e converte. E tem um código disso, sabe? Que raiva, mano. Eu propus um jejum com os empresários que caminham comigo, há umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. E o que eu coloquei no jejum foi que a gente nunca... O propósito do jejum foi que a gente nunca parasse de orar por aquelas pessoas que a gente não consegue atingir. E o Luiz foi o cara que eu vi tendo intimidade com Deus. Eu falei, mas como é que tem esse negócio aí? E às vezes os de casa, os de casa, você, a minha mãe, a Carol, pode estar do seu lado, você não vai enxergar. Então tem que chegar uma pessoa de fora, que foi o meu caso. Então, você que está aí, nunca pare de orar por essa pessoa. Às vezes você não conseguiu conectar o Senhor no coração dela, mas vai ter alguém que vai conseguir. A gente orou muito, irmão. Não fala assim não, que nós depositamos muito Mas energia. as suas orações, da minha mãe, eu sei, com mas é certeza. ruim, cara. A gente orava todo ano para você converter. Meu sogro, um dia eu fiz uma promessa diante de Deus. Eu falei assim, ele zombava de mim com um monte de brincadeirinha, sabe? Eu falei, eu vou batizar esse cara, pode custar qualquer coisa que for. Levou 22 anos. Lá no Rio Jordão, na hora que eu vi ele, aí eu baqueei. Aí eu falei, meu Deus, Carol, 22 anos é minha sogra, eu estou esperando a 44. Estou esperando a 44. Eu peguei meu sogro um dia, conversando na fazenda com um amigo dele,
Aí um cara falou, o que você acha desse genro seu? Ele não viu, ele nem sabe que eu vi isso. Aí ele falou, esse genro meu, ele é evangélico demais. E ele é evangélico, ele não é chato. Porque se eu preciso de beber, ele vê que eu estou precisando, ele vai no freezer e traz a cerveja para mim. Mas toda cerveja que eu entreguei, eu amaldiçoei. Eu falava, vai bebendo que essa é a última. Vai bebendo que se eu toquei a mão nela, você vai perder o prazer desse trem. E era isso que eu fazia. Ele não sabe. Então, Diego, nesse momento aí, alguém quer fazer alguma pergunta para o Diego? Leva o microfone lá. Enquanto alguém embola ali a pergunta direto no como, você faz a pergunta para mim. O que você quer perguntar para mim? A pergunta é, como que, vendo você, lembrando daquela cena, daquele golzinho vermelho, daquela O cena... seu golzinho, quando você me deu carona. Exatamente. Que eu era um quebrado, tinha só uma bicicleta e ganhava R$240. Isso aí. Quando você olha daquela trajetória até hoje, tudo isso, sem falar da parte do Senhor e da intimidade com Ele, como que você conseguiu se tornar um cara tão generoso, tão amoroso, que as pessoas não te conhecem, é só quem tem intimidade com você que realmente, nobreza, essa é a palavra. Como que você conseguiu se tornar esse cara? Você quer que eu exclua o senhor? Não tem como, mais, né? Não sobrou mais nada. Então tá bom, é só isso que eu queria saber. Não existe um ambiente que eu fui treinado, uma pessoa que não tinha um Senhor dentro dela, que não tem, essa equação ela é nula. Só para entender se o caminho é o correto. Não tem. Nunca uma pessoa bondosa, sem o Senhor estar envolvido na vida dela, ministrou algo no meu coração. Eu nunca achei. Nunca encontrei. Eu já vi gente que pode fazer causas sociais, mas não era bondosa. Eu já vi gente se livrando de uma culpa, mas sendo generosa, você tem que ter algo do céu. E assim, cara, quando você me viu na minha pobreza, você me viu mesmo, que você me conheceu com 16 anos. A gente tem quantos anos de diferença? 4. Você tinha 20, eu tinha 16. Eu conheci meu cunhado no meio da rua. A Carol viu ele passando perto da escola, ele deu uma carona pra gente. Ele tinha um golzinho. E eu ralava, cara. Fiquei por muito tempo indo de bicicleta na casa dele para ver a Carol. Chegava suado. Chegava suado ali, ralava demais, mas demais. Mas uma coisa eu percebo. Se você quer essa resposta, a resposta é essa. Se a pergunta é essa, a resposta adequada é essa. Eu andei com gente que era muito íntimo de Deus. E quando você anda com gente que é muito íntimo dele, não tem como você não carregar o que ele é. Entende? Desconheço qualquer outra situação ou treinamento para viver, o que não é nem a sombra do que é divino. Não vejo nada demais que aconteceu até agora, pelo que eu conheço de Deus, que ainda é pequeno. Não tem nada que me impressione até agora, de verdade, nada me impressiona. Claro que eu sou normal, um ser humano normal, que bate palma ao contrário. Eu fico olhando e pensando, se eu tivesse qualquer sonho mirabolante, ele não daria 1% do que eu vivo hoje. Eu desisti de sonhar faz muitos anos. Parei de sonhar em 2018. 2016. A última vez que eu decidi sonhar. 2024. Foi a última vez que eu pedi algo para Deus. Não peço nunca mais nada para mim. Então, as experiências progressivas de quem Ele é têm destruído todo o plano que os meus pais tiveram comigo, os planos que eu tive comigo e todos os planos que qualquer pessoa tem ao meu respeito. Eu realmente acabei com tudo que eu tinha. E não tem chance, cara. Para ser 100% dele, vai ter que ser desse jeito. Por isso que eu achei estranho essa conversão, porque foi muito radical, do nada, assim, sabe? Aquela coisa que eu falei, mano, isso só pode ser falso, esse trem. E aí eu vi, eu falava, cara, teve uma hora que você estava tão crente que eu falei, eu acho que eu desviei. Não, eu falei, cara, tem um trem errado, porque eu era o crente a vida inteira e todo mundo zombador. Agora todo mundo é crente e eu estou parecendo um capetado. O que é isso? Falando sério. Na internet, por exemplo, todo cara do meu tamanho, ninguém falava de Deus, de jeito nenhum. Sim. Aí eu comecei a falar, todo mundo ficou contra. Aí do nada todo mundo falou, não, vamos falar. Aí todo mundo começou a me cobrar. Aí eu falei, cara, será que eu desviei? O mundo mudou e eu estou desviado? O que está acontecendo? Aconteceu algo que eu não estava preparado para ver.
Pergunta direto no corpo pro Diego. Ô, Diego, como que a gente pode personalizar uma oferta de um produto que está no futuro? O produto da minha empresa ele é um produto do futuro. Coloca no retorno aqui que a gente não está ouvindo o que ele está falando. Fala um pouquinho mais alto para ver se, pela graça, a gente ouve. Oi, Diego, como personalizar a oferta de um produto que está no futuro para um público que eu chamo que talvez seja o dinossauro do presente, né? Um público de construção civil que tem baixa tendência à inovação, e a nossa solução hoje é uma solução de virtualização de construção, para análise de risco, então algo um pouco mais sofisticado. Tem um negócio chamado níveis de consciência do produto. Se o seu cliente ideal ele tem totalmente inconsciência sobre esse produto, então ele precisa primeiro entender o problema, depois o serviço, depois o produto e depois ter consciência. A primeira coisa que você tem que fazer é levar o nível de consciência dessa audiência específica do seu mercado aí, certo? Do nicho. Segundo, todo produto tem um ciclo de vida. Vai ter. Se você tem certeza que é uma tendência, por exemplo, IA não é o futuro, IA já desde a década de 80. Então, os empresários que não têm IA hoje nos negócios, rodando pelo menos algum teste, alguma coisa, já está extremamente atrasado. Porque a oportunidade de IA agora é uma grande oportunidade, inclusive para investimento, para virar sócio de empresas. É claro que você tem que entender qual negócio você vai entrar, porque sempre tem a morte de empresas ali nesse período embrionário também. Mas o que você tem que fazer é levar o nível de consciência, entender quando que vai ser a crescente desse mercado. Então, se você tem tanta certeza, é porque você fez estudo de mercado, entendeu que faz sentido. O que eu faria é ofertar isso para o mercado, para algum grupo, e começar a validar isso e ter prova social de mostrar para as pessoas. E mostrar o antes e o depois, e dar uma assessoria bem dada. Não é só sobre o seu produto. As pessoas, tudo que você quiser levar para o mercado ou ensinar algo para a pessoa é 3 coisas. É o que é, por quê e como usar aquilo. Tem segredo. Quem tem dificuldade para entender... O dia que minha cabeça entendeu isso, eu falei assim, fiquei doente. Porque você fazer uma palestra sobre vendas, é o que e como usar. É só essas 3 coisas. Na construção civil que você falou, eu construo nos Estados Unidos. Uma casa lá, cara, é absurdo. Uma casa lá fica pronta em 1 mês. A casa aqui fica pronta em 1 ano. Tem coisas que, dependendo da planta, do lugar onde você está fazendo, não vai ter disrupção. Por enquanto, não. O Brasil tem um delay de 10 a 20 anos para implementar algo que está bombando nos Estados Unidos agora. Não é acesso para quem quer, não. Porque, por exemplo, tem gente que já está usando steel frame aqui no Brasil, está bem proliferado. Mas o brasileiro parece que ele tem necessidade de pegar tijolo, juntar com cimento, fazer aquela desossa, ao invés de pegar e construir a casa de steel frame ou de madeira. Então, de wood frame. Você vai construir a casa nos Estados Unidos, dá até dó, cara, a velocidade que a gente faz uma casa lá. Aqui é um absurdo. Eu estou fazendo uma reforma, mas uma casa também monstruosa, né, de uns 80 milhões de reais a casa. 1 ano foi só quebrando. Você não faz sentido, o tanque aqui é enrolado, cara. É o fim do mundo. Então, assim, não precisa entrar nesse desespero, porque a indústria automotiva, por exemplo, ela tinha fechado um pacto para deixar o carro a combustão acabar. Eu estou lá, esses dias eu observei todos os carros da minha garagem, só um carro não é híbrido. A maioria é 100% elétrico, a segunda parte é híbrido e só um V8 daquele que faz barulho. Inclusive, eu estou nele aí. É o carro que eu mais gosto. Pergunta, qual carro que você mais gosta? Não é o mais potente, porque é silencioso. Eu não gosto de carro elétrico. Só que eles decidiram que até 2030 ia acabar a produção de carro a combustão. Aí entra o Trump. Trump falou negativo. Nós vamos voltar. Ou seja, não tem como ter disrupção no mercado onde os caras não querem encerrar, por exemplo, a questão do combustível fóssil. Na construção civil, a gente não tem visão clara aqui para os próximos 20 anos, tá? De adaptar o modelo americano, porque os americanos constroem 80 anos desse jeito. E a gente está aqui 80 anos depois e não constrói. Então, essas ferramentas, essa disrupção, eu gostei do seu termo, quando você falou, os dinossauros, significa que você já sabe que vai ser extinto, né? Mas no Brasil parece que é um zoológico de dinossauro. Sobrou umas espécies que estavam na espaçonave, depois do dilúvio do inverno ecológico, eles voltaram e continuam, parece só no Brasil. Tem coisa que vai continuar aqui
Mesmo com toda a disrupção mundial, por causa da cabeça do povo, sacou? Mas não adianta apavorar, não. O mundo vai mudar? Vai, mas aqui parece que nessa altura do globo, aqui parece que gira mais devagar. Sacou? Diegão. Mais uma pergunta. Diga. Qual o seu sentimento dessa jornada, me vendo desde lá e vindo para cá, todo esse movimento? Você que me viu lá atrás e assim como eu conheci aquele Pablo, você conheceu aquele Diego. Qual o seu sentimento? Meu sentimento é que Jesus está voltando e... É sério. Meu sentimento é que vai ser mais rápido do que minha vontade, do que qualquer coisa, porque eu estava num casamento anteontem e aí o cara querendo ir embora, aí o povo querendo batizar no casamento. Fez, tem que estar errado, mano. Jesus está dando um balão já, sabe? Quando o negócio está voltando. Sim. Inclusive, a título de curiosidade, a NASA detectou que tem uma espaçonave vindo ao nosso encontro. Vai chegar aqui em novembro. Vocês estão sabendo ou não? Tem uma pedrona de carbono soltando gás e luz. Qual que é o problema? Se ela tivesse vindo na boa, na mesma constante, na mesma velocidade, ninguém estava preocupado. O problema é que ela desacelera, acelera e troca de direção. Irmão, a NASA falou, nós não vamos mais emitir mais nenhum comunicado para não ter pavor. Ou seja, pode ficar apavorado. Porque se fosse um cometa e a gente entrar em extinção, estava tudo bem. Porque você tem 10 milhões na conta, o Elon Musk já ia pôr você num foguete. 10 milhões você sai da Terra para ela não tomar pancada. O problema é que não vai ter suprimento suficiente. Dia 31, essa mesma nave vai ficar fora do radar. Dia 31 de outubro. Olha lá, dizendo ele que está tendo Halloween. Misturou os assuntos, agora complicou. Mas o sentimento, não brincando não, é de surpresa, o sentimento, mas o pensamento é assim, cara, tem alguma coisa errada no tempo. Uhum. É meu sentimento real mesmo. Porque parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Ver a transformação que tantos amigos que eram ateus e céticos, e meio que o povo meio que implorando. Ontem eu estava falando com o MC, ele, vem, eu quero que você me batize. Eu falei, eu sei. Aí eu falei, Deus, tá certo, eu estou dormindo, eu estou sonhando, o que está acontecendo? É meio que uma necessidade de chegar em quem ele quer que chegue. Eu estou estranhando, de verdade. Não é só sobre você, mas Amém. Você ajuda a fechar os cálculos que eu não consegui entender o racional dele ainda, entendeu? Manda um recado para todo mundo que está ali, ó. As pessoas que agora não podem colocar o filho na escola que elas desejam, comprar a roupa que elas querem, morar na casa que elas querem, andar no carro que elas querem, viajar para onde elas querem, porque elas trabalham por dinheiro que é ingrato. Por quê? Elas não entenderam o que é venda, por isso, quem não é bom em venda não pode comprar o que quer e nem pode abençoar os outros, porque você só pode abençoar aquilo que você é e aquilo que você tem. Qual o recado que você dá? O recado Aquela é: câmera. avance em comunicação, faça pergunta, entenda mais sobre pessoas, porque quando você avança em venda, quando você constrói um legado, quando as pessoas entendem que você se importa com ela, daquilo que você carrega, seja um serviço ou produto, você vai transformar vidas. E, cara, é muito ruim. Eu falo que eu sou um cara privilegiado. Deve ser muito ruim você desejar as coisas de verdade. Eu não vim para cá por causa do dinheiro, e você sabe disso. Foi por outro motivo. Deve ser muito ruim você desejar as coisas, ver o seu filho pedindo alguma coisa, você não conseguir conquistar. Você não poder pegar aquilo. Você não poder beneficiar o seu filho naquilo ou proporcionar as experiências. Assim como a gente teve na Tanzânia. Aquela viagem reconfigurou minha cabeça para um nível absurdo. Então, empresa é armamento. CNPJ você pode ter quantos você der conta de fazer gestão. CPF você só tem um. Vai viver com a sua família, vai ter intimidade com o Senhor e vai usar essas empresas para multiplicar pessoas e talentos, que eu vejo que é o maior dom que eu tenho. Porque eu já peguei uns pangaré que virou gente que não tem lógica. Você que é pangaré, tem jeito, você pode ser o que você quiser. Só lembra de uma coisa, inventa logo a forma de ser imagem e semelhança do Criador. E se você está em volta de gente que não consegue fazer, conecta com a gente. No link aí da descrição tem os contatos aí do Diego, segue ele no Instagram.
E tamo juntos. Valeu, Diego! Uma salva de palmas pro Diego. Tamo junto. Vamos tirar foto. Obrigado, é por sua vida, viu? Obrigado por tudo. É nóis.